Olá, alunos do 7º ano, vamos agora para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente a essa semana de 28 de junho a 2 de julho. Peço que vocês abram a apostila aí na página 36 e acompanhem comigo. Aqui nós temos um novo conteúdo, né? Paráfrase. A palavra paráfrase, originária do grego parásis, pode ser definida como uma reafirmação de um texto pré-existente. Nesse tipo de texto, há uma repetição do conteúdo, ou seja, a ideia inicial é preservada. Em resumo, parafrasear um texto significa recriá-lo com outras palavras, mantendo sua essência. Exercício 19. Leia a seguir a definição de intertextualidade. A intertextualidade pode ser definida como a relação estabelecida entre textos. Em outras palavras, utilizar um texto já estruturado para a construção de outro. Essa construção pode ser realizada tanto de maneira explícita quanto implícita. A paráfrase pode ser considerada um tipo de intertextualidade? Justifique sua resposta. Então, comparem o que está aqui caracterizando paráfrase, né? Então, a reafirmação de um texto pré-existente, repetição de conteúdo, né? Repetindo aí a ideia inicial. E intertextualidade, relação estabelecida entre textos, utilizar um texto já estruturado. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, paráfrase é um tipo de intertextualidade? Então, faça essa comparação e chegue a uma resposta. E justifique, tá? Página 37. Leia o texto a seguir. Conto de Andersen em cordel, a roupa nova do imperador. Vou contar-lhes esta história, de um passado distante, sobre um homem vaidoso que andava elegante, que em sua cidade tinha um cargo relevante. Adivinhem se era médico, engenheiro ou professor. Sinto desapontá-lo, ele era imperador. O povo tinha respeito, também certo temor. Na cidade do imperador, tinha muita atração. Havia teatro de rua, não tinha televisão. O povo era feliz, tinha muita distração. Aproveitavam a vida, os momentos de brincar. Admiravam as estrelas e as noites de luar. Passavam horas na calçada, com amigos a conversar. O imperador gostava de seu dinheiro gastar. A cada hora que passava, já queria experimentar. Outra roupa nova não cansava de comprar. E chegaram à cidade 2 novos turistas. Todos queriam saber e ninguém tinha pistas. O pior que os visitantes eram 2 vigaristas. Os forasteiros se diziam serem bons tecelões. Faltavam com a verdade, eles eram vilões. As suas atitudes eu comparo às de ladrões. O imperador iludido, com a promessa alucinante de tecerem tecidos com cores deslumbrantes e estampas atraentes, ordenou naquele instante. Os vilões foram astutos, muito além do impossível. Disse que os tecidos tinham cor invisível, para quem tem mente fraca e for pouco inteligível. Só quem era inteligente iria visualizar a riqueza dos tecidos com cores a estampar. Testava o intelecto de quem ia apreciar. O imperador contente poderia mensurar as pessoas competentes para o cargo que ocupar. As menos inteligentes poderia descartar. E assim iludido, liberou naquele instante boa soma em dinheiro. Que roupa fascinante! Mandou fazer para si com tecido radiante. Os vigaristas fingiram que estavam a tear, com os teares vazios fingindo operar, pediram fina seda e os fios de ouro pro tear. Ao receber a seda, logo foram guardar, dentro de suas bolsas com o intuito de roupar. A vaidade do homem o impede de enxergar. Os trapaceiros fingiam que estavam a tear, com velas bem acesas e tesouradas no ar. Com agulhas sem linhas, fingiam alinhavar. Anunciaram que a roupa terminara de aprontar. O imperador aflito foi ele mesmo buscar a roupa elegante que queria estrear. Os falsos tecelões, com muita satisfação,
pediram ao imperador: estenda sua mão, carregue com cuidado e é de muita estimação. Lembre-se que o tecido é de extrema leveza, não pesa nada, é de muita delicadeza. Um tecido tão fino que só tem a realeza. Os tecelões pediram para o imperador se despir, visto que a roupa nova ele tinha que vestir. Mesmo envergonhado, não podia desistir. Os vigaristas fingiram vestir com todo cuidado a roupa inexistente do imperador descuidado, que estava iludido, tinha pena do coitado. No dia da parada, pôs-se a desfilar, exibindo sua roupa que acabara de comprar. O povo diminuído nem podia enxergar. Como ninguém podia o fracasso admitir, o povo elogiou, também teve que fingir. Ficaram deslumbrados, fingindo interagir. Uma pequena criança logo chamou a atenção. O imperador está nu. Foi uma baita confusão e todos caíram em si, desfizeram a ilusão. O imperador, embaraçado, viu que o povo tinha razão, viu que não estava louco, que sofrera traição. De cabeça erguida, controlou a emoção. Os camareiros fingiram suas vestes segurar, e o imperador imponente continuou a desfilar. Encontrou nessa lição bons motivos para mudar. Então, o texto aqui é de Círlia Lima. Literatura de cordel é um tipo de poema popular impresso em folhetos de maneira artesanal e geralmente expostos para venda pendurado em barbantes ou cordéis. Daí surge seu nome. Originada em Portugal, a literatura de cordel se difundiu pelo Nordeste brasileiro já a partir do século XVI e hoje é uma das expressões culturais mais emblemáticas da região. Exercício 20. Que diferença de sentido é indicada no segundo título ao compará-lo com o texto fonte? Justifique sua resposta. Então, aqui vocês vão comparar, né, os dois textos, os dois títulos, tá? O lido anteriormente e o que eu acabei de ler para vocês, tá? Exercício 21. Quais são os personagens que aparecem nessa versão do conto? Quais as diferenças e as semelhanças entre eles? Então, procurem primeiramente os personagens, depois citem suas semelhanças e depois suas diferenças. Página agora 39, exercício 22. Como é a linguagem empregada no texto? Então, é uma linguagem difícil. Como que ela é? Ela é cheia do quê? Né? Quando eu leio ela, leio as rimas, o que ela gera? Exercício 23. Diferentemente do narrador do conto lido, o eu lírico, no cordel, manifesta-se em vários momentos para introduzir a história, interagir com os ouvintes leitores ou emitir uma opinião. Transcreva trechos do texto em que essas três situações se observem. Então, onde o eu lírico introduz a história, copia o trechinho, tá? Depois, interagir com ouvintes ou com os leitores. Então, em que momento ele fala algo que ele interage assim diretamente com quem está lendo? E C, emitir uma opinião. Então, em qual trecho a gente percebe a opinião do eu lírico? Exercício 24. Associe as palavras a seguir a seus significados contextualizados. Então, iludido. Iludido é o mesmo que vilões. O que significa vilões? Então, vocês vão fazer a associação das palavras. Exercício 25. Quais as semelhanças entre essa história e o texto fonte A Roupa Nova do Rei? Exercício 26. A autora desse conto se baseou no texto fonte, mas escreveu sua versão com outra finalidade. Em que ponto, principalmente, essa história difere da primeira? Então, em algum lugarzinho, os textos estão diferentes, tá? Ela escreveu a versão dela. Em que lugar esses textos se diferem? Em que parte dessa história os textos se diferem? Exercício 27. Com qual das duas histórias você se identificou mais e por quê? Tá? Aqui é pessoal. Então, qual você se identificou
mais. Então, nessa semana, eu peço que vocês façam até esse exercício. Qualquer dúvida pode estar me chamando, tá? Que eu ajudo vocês a responderem. Então, até a próxima semana. Um beijão e tchau, tchau.